Bom dia, pessoal. Vamos continuar a correçãozinha na tarefinha de física. Eu não passei mais tarefa porque existiu a prova de matemática, né? E para não sobrecarregar, então, não passei a tarefinha. Se bem que se tu for ver, né, cara, é muito raro acontecer isso, a gente ir de uma aula para outra não ter tarefa. E se tu for somar todas as tarefas já feitas, né, dá um monte de horas de exercícios aí, que é o que importa para aprender física e matemática, fazer exercício. Galerinha, lá na página 31, exercício 3, diz o seguinte: um paralelepípedo de dimensões 20 centímetros, 25 centímetros e 40 centímetros é arrastado sobre uma superfície áspera. A força de atrito cinético devido a este movimento é mais intensa quando qual das faces do bloco é colocado em contato com a superfície? Falamos exatamente sobre isso, né? Se não me engano, eu descrevi para vocês que na faculdade a gente faz justamente esse teste para provar que a força de atrito não depende da superfície em contato. Área, superfície de contato. Superfície de contato, perfeito. Não depende da quantidade de área que está em contato. Depende do coeficiente de atrito e da força normal. É só dessas duas coisas. Então não interessa, se eu tiver um paralelepípedo desse e for arrastá-lo em qualquer uma das áreas, né, ou na área maior, ou na área média, ou na área menor, independentemente de qual das áreas eu arrastar, a força de atrito será a mesma. Até porque força de atrito depende apenas do coeficiente de atrito, que tem a ver com as superfícies em contato, não com o tamanho delas, e sim com a qualidade delas, e a normal. Então, olhando para a fórmula, a gente percebe que a força de atrito não depende da área. Intuitivamente é difícil acreditar, né? Eu te confesso que é difícil acreditar. Só que tem que se pensar daquele jeito. Se tu pega o paralelepípedo e bota a área pequena no chão, ela vai pressionar o chão com uma pressão maior do que quando tu colocar a área grande, porque aí o peso vai se espalhar numa área maior. Então, quando tu usa uma área menor, essas áreas estão pressionadas, né, por uma pressão um pouquinho maior. Quando tu usa uma área maior, tu tem mais área, porém a pressão entre elas é menor. E lembra que tem irregularidade se penetrando para gerar o atrito? É exatamente essa a consequência. Não depende da área. Ou seja, em todas as situações a força será igual. Em todas as situações, a força de atrito será a mesma, pois força de atrito não depende da área. Eu botei a fórmula ali para confirmar isso. Em todas as situações, a força de atrito será a mesma. Pois força de atrito não depende da área. Era esse o objetivo da questão, a gente lembrar desse detalhezinho. Vamos embalar na 4 ali. O bloco da figura, de massa 5 kg, anotei nos dados, move-se com velocidade constante. Se é constante, força resultante é zero. Primeira lei de Newton. Num plano horizontal, sob a ação de uma força F constante horizontal. Então esse bloco se move para lá, né, com uma velocidade constante, devido à ação dessa força. Mas a resultante tem que ser zero, porque a velocidade é constante. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2, qual é o coeficiente, professor? O dinâmico ou o cinético? O estático ou o cinético? Se está se movimentando, né, tem que ser o cinético, né? A gente conclui que está falando do cinético. E a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o módulo de F em newtons vale... Galera, além dessa força aqui, que outras forças atuam no bloco? Legal, vou fazer o diagrama de corpo livre então. Tem o peso e a normal que se anulam. Tem a força F que puxa ele para frente. E o atrito que... E o atrito é maior, menor ou igual a F que puxa ele para frente? Menor. Igual, para resultante poder dar Zero. Mesmo que a tua intuição ache que a força F é maior que o atrito, senão ele não andaria, né?
A gente tem que ir contra esse lado errado da nossa intuição. Por que ele está andando já que a resultante é zero? Inércia, porque um corpo que está andando tende naturalmente a continuar andando. Temos que, né, demora alguns anos, eu demorei anos para acreditar na inércia, tá? Então tem que lutar contra essa intuição errada que a gente tem às vezes. F é igual a FAT. Se ele pediu a F, eu posso calcular a FAT. Afinal, como é que se calcula a FAT? Mi vezes a normal. A letra grega mi, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. Quanto vale o coeficiente de atrito, gente? 0,20 ou 0,2, que dá no mesmo. Vezes. E a normal, como é que calculo, já que está na horizontal? Peso. Peso, olha ali, a normal igual ao peso. A normal é igual ao peso. Normal é igual. Como é que calcula peso? M vezes G. Então a normal vai ficar 5 vezes 10, na matemática profunda, 50. E aí achei os 50 que é a normal. A FAT vai ser igual a F, por isso que eu estou calculando a FAT para achar essa força F. 5 vezes 2, 10. Tem um zero dos 50, mais um zero desse 20. Só que tem duas casas após a vírgula. Uma, duas. Deu 10. F igual a 10 newtons. Letra D. Certo, gente? Essa era aquela questãozinha da qual eu me referia lá, ó. Tinha que ter um cálculo, certo? E sem cálculo, melhor era tu colocar uma interrogação e dizer que não conseguiu fazer, certo? É importante essa questão aí. Olha só quanto anotar os dados, né? Mas, olha, eu tive que fazer esse raciocínio, tive que fazer essa continha. Não é que não dê para fazer de cabeça, né? É porque é esquisito na situação atual, no começo da brincadeira, o cara já fazer de cabeça, certo? Então, quando acontecer uma continha dessa que tu não conseguir fazer, arrisca pelo menos anotar os dados, cara, já é um ótimo exercício. E travou, bota interrogação, não vou te tirar ponto de tarefa, certo? Agora, tu assinalar uma letrinha sem o cálculo, pô, não é legal, cara, não é legal mesmo. Vamos para mais uma.